Deus, aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus, amém? Saúdo a todos os irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, YouTube, Facebook, Instagram, com a paz e a graça do Senhor Jesus, amém? Amados, sem delongas, nesta madrugada de sábado, dia 4 de janeiro de 2025, vamos trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações, amém? Encontra-se hoje primeira carta aos Tessalonicenses, carta paulina, capítulo 4, verso 13, a seguir está escrito: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que neles dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disto, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com esta palavra. Amém? Oremos. Pai, gratidão, Senhor, pela tua bendita palavra, lida nesta madrugada de sábado. Meu Deus, um prego tu rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha abrir as mentes e os corações de todos os irmãos, amigos, aleluia, das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e da Rádio Web El Shaddai. Senhor, tira o bloqueio, revela a bendita palavra, fala aos corações, fica conosco. É o que eu te peço, já sou grato a ti, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, nesta oportunidade, darei um tema a esta reflexão. E o tema é preparação para o arrebatamento. Preparação para o arrebatamento. Você está preparado? Sabemos que existe 3 linhas teológicas a respeito desse tema. Primeiro, muitos dizem que o arrebatamento será antes da grande e terrível tribulação. Outros dizem que é no meio. E a terceira opção, que é no final da grande e terrível tribulação. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quem está certo
se é o pré, se é o pós, ou se é ainda o mid, que é o meio. Então, a Bíblia, ela responde. O texto lido deixa claro que haverá um arrebatamento, e esse arrebatamento é nos ares, não é na terra. E vamos discorrer na Bíblia, porque o pré-tribulacionista é aquele que crê que o Senhor vai arrebatar a sua igreja antes da grande e terrível tribulação. O mid é no meio, porque são 7 anos esse período terrível, chamado de grande e terrível tribulação. 3 anos e meio de uma falsa paz. E aí vai ter exatamente outro 3 anos e meio de grande e terrível tribulação, que nunca houve e nunca haverá. A pergunta é: você quer ficar para esta grande e terrível tribulação, que vão durar 7 anos? Está preparado? Eu, Saluxo, sou aquele que concorda do pré-tribulacionista, que vamos ser arrebatados antes da grande e terrível tribulação. E vamos discorrer isso na Bíblia. Primeiro texto lido, o apóstolo Paulo é categórico. E no verso de número 16, melhor dizendo, ele diz assim: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, tomada a força, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console uns aos outros com esta palavra. O que Paulo está dizendo é que todos, desde o tempo de Abraão, todos, digamos, que aceitaram a servir ao nosso Deus, então estes morreram em Cristo, e de Cristo foi justificado pelo teu sangue, através daquele sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Porém, quando Jesus vier, e pode ser hoje, ainda nessa transmissão, e se ele vier hoje, você está preparado? Amados, é não abrir e piscar de olhos, é assim, ó. Não dá tempo. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Então, o pós-tribulacionista, eles não crê que esse texto que eu li, de primeira carta aos Tessalonicenses, que esse encontro vai ser nos ares e depois iremos para o céu. E é assim que está escrito.
Eles acham ao contrário e vamos explicar. Na verdade, existem duas linhas teológicas: calvinismo e armenismo. O calvinismo é o pós, o armenismo é o pré. E ainda tem o mid, que é a metade. Mas vamos focar aqui no pré e no pós, que é a linha mais forte. Então, meus amados, vamos ser arrebatados se Jesus voltar no nosso tempo, porque Paulo já esperava que Jesus retornaria no seu tempo. Por isso que o texto que nós lemos, ele diz, no verso de número 17, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Para embasar esta palavra, o próprio Senhor Jesus, em João Evangelho, capítulo de número 14, e ele deu esta, digamos, ordenança aos seus discípulos, melhor dizendo, fez esta promessa. E a Bíblia é categórica. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria e não cumpriria? Então, em João capítulo 14, do verso 1 ao 3, diz assim: não se perturbe o vosso coração. De vocês, creia em Deus, creia também em mim, Jesus. Na casa do meu pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Glória a Deus. Essa é uma promessa maravilhosa, mas é para todos que crê em Jesus. E o crer aqui é pela fé, não por vista. Então, meus amados, Jesus, ele prometeu que ia ser morto, que ia padecer no nome, aleluia, nas mãos do povo judeu. Mas também, ao terceiro dia, ele ia ressuscitar. E ressuscitou. Oh, glória! Por isso que nós temos esta esperança. Porque o que ele prometeu, ele cumpriu. Ele disse que ia morrer. E em 3 dias ressuscitaria. E ressuscitou. E agora, ele depois de ficar 40 dias na terra, depois de ressurreto, e ele disse que ia para o Pai. Aleluia! Mas voltaria para nos buscar. Porém, já tem muitos que não crêem nesta promessa. Tem muitos que realmente estão dispersos. Mas deixa eu te dizer, esse é o maior evento de todos os tempos. Evento de glória e evento ao mesmo tempo de terror. E eu explico. Por que glória? Para todos que vão subir. A igreja prudente, a que está esperando o Senhor, se consagrando, se abstendo do mal, separado do mundo e suas cobiças, separado do mundo
e com seus costumes, tradições. Ser santo é ser separado do mundo. Então todos que estiver exatamente na posição, não abrir e piscar de olhos, não dá tempo de se arrepender. Esse é o arrebatamento, tirado com força. Aleluia. O apóstolo Paulo ainda, ele nos traz outra informação. Aqui ele falou para a igreja de Tessalonicense, que é para nós. E agora ele vai falar para a igreja de Corinto, que também é para nós. Primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 15, verso 50 a seguir, assim está escrito. Glória a Deus. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. No momento, no abrir e fechar dos olhos. Aleluia. Ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, ó, aqui de novo, os que estiver vivo na sua vinda, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esses dois textos e contexto de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao 57, que eu li, como primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao verso 18. Já seria o suficiente para provar que Jesus, ele vem exatamente sem que ninguém veja. Não é visível. Vamos encontrar com ele nas nuvens. Pois bem, enquanto o pós-tribulacionista, ele se apega na segunda vinda de Jesus, como se fosse uma só, e são duas. E eles usam o texto exatamente de Mateus, Evangelho que escreve Mateus, seu capítulo de número 24, verso 29 e 29 e 30, que diz assim: imediatamente após a tribulação, falando após a tribulação, daqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu,
e os poderes celestes serão abalados. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro cantos do vento, de uma ou outra extremidade do céu. Então, baseado nesse texto que eu li, de Mateus 24, verso 29 ao 31, o pós-tribulacionista garantem que só é uma vinda de Jesus. E vou provar que nesse mesmo texto está falando de duas, porque eles não leu o verso 27, só leu o verso 29, 30 e 31. Mas no verso 27 do capítulo 24 de Mateus, vai dizer assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Perceba que aqui é a primeira vinda, que vai corroborar com 1 Tessalonicenses, seu capítulo de número 4, do verso 13 ao verso de número 18. Melhor compreensível, verso 17, 16 e 17. E 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 ao verso 51. Então, esses três textos estão falando de encontrar com o Senhor secretamente. Ou seja, a terra, toda a terra não vai vê-lo, somente a igreja prudente que vai subir. Amém? E todos que já morreram em Cristo, aí descerá do céu com ele até as nuvens. E o que estiver vivo, não abrir piscar de olhos, vamos nos reunir com eles na nuvem, e de lá iremos para o céu. Lá vamos, como dizem, obviamente que não vamos ver e nem saber. Sabemos hoje, mas o que vai estar acontecendo aqui na terra é a grande e terrível tribulação. E como dizem, estaremos de camarote, porque a igreja agora, a prudente, ela está em guerra. E a nossa guerra não é contra pessoas. Como está escrito, Efésios capítulo de número 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os principados e potestades do ar. O príncipe deste mundo, nas regiões celestiais, das hostes malignas, nesse primeiro céu visível. Então, a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o diabo e os demônios. Então, meus amados, precisamos realmente lutar contra as forças do mal. E para fazer isso, Paulo também deixa a receita. Vamos a ela. Em 2 Carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 10, verso 3 ao 5, ele diz assim: pois embora vivamos como homens, ser humano, não lutamos segundo os padrões humanos. Como é que o ser humano luta? Com artes marciais, sua força, seja Kung Fu, seja Muay Thai, seja Jiu-Jitsu, seja boxe,
capoeira, não é assim? Ou ainda com arma de fogo ou arma branca. Só que nada disso vai adiantar para a luta espiritual, pois nossa luta não é contra as pessoas. Então essas armas só servem para destruir vida, pessoas, mas não toca nos seres malignos que usa as pessoas por conta do pecado. Por isso Paulo diz: não dê lugar ao diabo. Efésios 4, e o verso de número 27. E o que tem de gente, inclusive crente, dando lugar ao diabo, mentindo, se prostituindo, em fornicação, nas paixões, em várias modalidades, digamos assim. Futebol, esporte, digamos, através de automóveis e outros esportes. Também por política, novela, reality show. E vemos isso dia após dia. Amados, não dê lugar ao diabo. Essas coisas nos separam de Deus e aproxima todos que estão nesta prática do diabo. É a palavra de Deus que afirma: louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz: pois embora vivamos como homem, ser humano, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos, nós cristãos, as armas com as quais nós lutamos, não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruímos argumento de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aleluia. Então, por isso, quem está na luta espiritual, na grande e terrível tribulação, o nosso Deus vai nos livrar desta hora. E aqui eu quero trazer já alguns versículos embasando que é antes da grande e terrível tribulação, que a igreja prudente, não é a insensata, a nécia, é a prudente, vai subir. E a nécia vai ficar, porque está brincando de ser crente. Está junto e misturado. O primeiro texto que eu quero aqui mostrar encontra-se em primeira carta aos Tessalonicenses, seu capítulo de número 1, verso 9 e 10. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Então está escrito assim, o verso 9, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. Aleluia. Glória a Deus. Como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, seja pessoas, imagem, deixando os ídolos a fim de servir a Deus, vivo e verdadeiro. Verso 10 eu chamo a atenção. E a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira que há de vir. Então a grande e terrível tribulação
é a terrível ira de Deus sobre todos que não lhe obedecem, que vivem numa vida dissoluta. Aleluia! Rejeitando a graça, o favor imerecido que é Cristo, porque só há um mediador entre Deus e os homens. Primeira carta a Timóteo, Paulo escrevendo a seu filho na fé. Capítulo 2, verso de número 3, 4 e 5. No 3 está assim: isto é bom diante de Deus, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Então, meus amados, não deixe que ninguém os engane. Verso 10 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. E a espera do céu, o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Outro versículo, nesse mesmo capítulo de 1 Tessalonicenses. Agora é no capítulo 5, verso 9, que está escrito assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos nele. Glória a Deus! Então, esses dois versículos confirmam que Jesus nos livrará da ira que há de vir sobre toda a terra, que é a grande e terrível tribulação. Mas ainda tem mais um, e esse fica ainda bem mais claro que nem cristal. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, que se encontra em Apocalipse. Apocalipse, revelação dos últimos tempos. Capítulo 3, verso 10. E diz assim um texto bíblico: glória a Deus. Visto que vocês guardou a minha palavra de exortação e a perseverança, eu também o guardarei da hora, aleluia, da hora que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que vocês têm, para que ninguém roube a tua coroa, salvação. Então, o texto de Apocalipse 3,10 está escrito que o Senhor vai nos livrar da hora, não é na hora, é da hora, é antes. Aleluia. Então, o pós-tribulacionista, Mateus capítulo 24, verso 29 e 30, ali o texto diz que todo olho verá Jesus vindo com todo poder e glória, e todo olho verá. Mas no verso 27, do mesmo capítulo 24, o texto diz que como o relâmpago reluz, brilha no oriente e apaga-se no ocidente. É um flash rápido, é no abrir e piscar de olhos, como diz Paulo. Então esta é a primeira vinda do Filho do Homem. Só que no capítulo 24, verso 30, já é a segunda vinda. E eles estão sem
entendimento. Está faltando dar lugar mais ao Espírito Santo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos tirar alguma lição. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele nos dá exatamente, digamos, abrindo nossa mente para esse evento. E na sua segunda carta de Pedro, no capítulo 2, ele vai falar de vários eventos que já aconteceu no passado, semelhante o que vai acontecer no futuro próximo. Só que agora é pior ainda. Mas ele vai lembrar o seguinte. Vou ler aqui do verso 2 a seguir. Glória a Deus. Não vale a pena do primeiro. No passado, velha aliança, surgiram falsos profetas, e no meio do povo, como também surgirão entre vocês na igreja atual, de muito tempo já, surgirão muitos falsos profetas, falsos mestres. Este introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Verso 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles serão difamados o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com história que inventaram há muito tempo, e a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Agora chama a atenção o verso 4 a seguir. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo. Vale a pena falar o seguinte. Existe no abismo, isso mesmo, 200 milhões de demônios presos, que serão soltos no grande e terrível dia da grande tribulação. E já tem aqui milhares e milhares de demônios, mas os piores estão presos, que o número dele é de 200 mil. E vou ler o texto para provar que não é falácia, é Bíblia. Aí vai dizer assim: e ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, o pregador da justiça, mais 7 pessoas. Ou seja, o Senhor tirou Noé e a família daquela hora do dilúvio, colocando na arca com os animais, e assim poupou a vida de Noé, o pregoeiro da justiça, a esposa, seus 3 filhos e 3 noras, 8 vidas. E animais foi milhares. E ele vai dizer também, verso 6, também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Ímpios são todos aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, continuam na vida ímpia. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com seu procedimento libertino, dos que não tinha princípios morais. Pois vivendo ele entre eles, todos os dias aquele justo
se atormentava em sua alma justa, por causa da maldade que havia e ouvia. Da maldade que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar. Olha aqui. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Glória a Deus. Então, esses eventos, Sodoma e Gomorra, Deus destruiu, mas antes de destruir, Deus manda 2 anjos e liberta Ló, a esposa e 2 filhas, porque os genros não acreditaram. E quando os anjos disseram para Ló, vão e não olhe para trás. E quando Deus manda fogo do céu e enxofre, a mulher de Ló virou tempero. Sabia? Qual é o tempero? Sal. Virou a estátua de sal, porque ela olhou para trás. Porque o coração dela não estava no céu, estava no mundo, como de muitos. Por isso, vão ficar para a grande e terrível tribulação, se não se desprender deste mundo. Enquanto Jesus não vem, venha você para ele. Desperta, desperta vocês que dormem. Jesus, ele vem. Prepara-te para encontrar com seu Deus nos ares. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, por esses eventos, por esses textos bíblicos, fica mais do que comprovado que não vamos passar pela grande e terrível tribulação. Mas quem quer passar, problema deles. Eu, irmão Saluxo, não quero e nem vou. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E profetizo que a igreja de Cristo, a igreja prudente, venha para cá vocês, venha para o nosso lado. Venha para a igreja prudente. Deixa a Nécia, a que vive como Raimundo, pé na igreja e no mundo. Desperta, Jesus, ele vem. Glória a Deus. Em João 14, Jesus fez a promessa. E ele disse que ia para o Pai e voltaria. Mas em Atos dos Apóstolos, vamos ver Jesus de novo testificando. Glória a Deus. Agora é o anjo que vai dizer o seguinte. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso 6, do 6 ao 11, diz assim, glória a Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele, Jesus, lhe respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto subia Jesus. De repente surgiram diante deles 2 homens em forma teofânica, 2 anjos, 2 homens vestidos de branco. Verso 11, que lhes disse, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus,
que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus vai voltar. Você está preparado? Porque, meus amados, a mensagem desta madrugada de sábado, dia 4 de janeiro de 2024, o tema é preparado para o arrebatamento. Temos que estar preparados exatamente para o arrebatamento, porque Jesus ele vem. E quando Jesus vier, nós temos que estar na posição, como a igreja prudente. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O arrebatamento da igreja é a esperança dos cristãos. Então, preparado para o arrebatamento. Amados, já falamos de 1 Coríntios 15, do 50 ao verso 57. E no verso 51 diz que no abrir e piscar de olhos, é rápido, seremos transformados. Então, é rápido. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do 13 ao 18. Mas o verso 16, aonde vai falar que exatamente que nós seremos arrebatados, tomado à força. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Falamos em Mateus, seu capítulo 24, verso 27, que como relâmpago ele brilha no Oriente e se apaga no Ocidente. É assim a vinda do Filho do Homem. Vale a pena ler de novo. E essa é a primeira vinda. O pós-tribulacionista, ele não crê em duas vindas, só crê em uma. Por isso, ele vai ficar para a grande e terrível tribulação. Olha, a Bíblia diz em um Salmo de número 37, verso 4. Descansa no Senhor, e Ele atenderá ao desejo do seu coração. Se o desejo do pós-tribulacionista é ficar para a grande e terrível tribulação, Deus vai conceder esse direito a ele. Mas se o nosso, aleluia, desejo é antes, é da hora, é antes, também Deus vai conceder o nosso desejo. Amém? Qual do lado você está? Armenismo, que é armenismo arminiano é pré-tribulacionista, é antes. E calvinismo é pós, é depois. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, hoje e eternamente. Meus amados, vamos nos santificar. A Bíblia diz, no capítulo de 52, no capítulo de Apocalipse 22, verso 11, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é injusto, faça mais injustiça ainda. Mas aquele que é justo, faça mais justiça ainda.
E aquele que é santo se santifique mais ainda. Aleluia! Como podemos nos santificar? A Bíblia responde. Jesus falou na oração sacerdotal ao Pai. João 17, verso 17. Santifica, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Quando meditamos na palavra, aí vamos nos santificando. Porque na palavra está escrito: não apartai da tua boca o livro desta lei, e nela medita de dia e de noite. Josué 1,8. Para fazer tudo conforme nele está escrito. Somente assim prosperará em tudo que fizeres. Não te mandei eu? Aleluia! Glória a Deus! Salmo de número 1, verso 2. E na lei do Senhor tem o seu prazer, e nela medita de dia e de noite. Agora vem Apocalipse 1, verso 3. Feliz os que ouvem, melhor dizendo, feliz os que lê o que está escrito na profecia deste livro. Feliz o que ouve e feliz o que guarda. Então, é a maneira de nos santificarmos. Porque também lá está escrito: nunca deixe de orar e nunca desanimar. Lucas 18, verso 1. Jesus contando uma parábola a seus discípulos, dizendo para eles nunca deixar de orar e nunca desanimar. O apóstolo Paulo, ele fala em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, 17. Orai continuamente, orai sem cessar. Romanos capítulo 12, verso 12. Sede paciente nas tribulação. E essa tribulação não é a grande e terrível tribulação, porque o crente passa por muita tribulação. Seja paciente na tribulação e persevere na oração. Ainda em Efésios capítulo 5, 18. Orai em todo o tempo em espírito, por todos os santos. Aleluia, glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, tem muito texto falando de oração, falando de meditar na palavra. Como disse o salmista no Salmo 119, verso 11. Escondi, Senhor, a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia. Lâmpada para meus pés, luz que clareia o meu caminho, é a tua palavra. Salmo 119, verso 105. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lucas 4:4, Mateus 4:4 e Deuteronômio, repetições da lei 8, verso 3. Aleluia. Vós já está limpo pela palavra que eu tenho pregado. João 15, verso 3. Então a palavra e a oração nos limpa, nos santifica e nos deixa preparado para a vinda do Senhor. Por isso Tiago diz: chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando jejuamos com consagração, oração e palavra, nos chegamos a Deus e o diabo foge, porque um crente de joelho, o diabo não quer conversa, mas ele vai estar dando, melhor dizendo, vai estar ao redor, bramando como leão, esperando a brecha para tragar, mas ele está repreendido
em nome de Jesus. Eu falei aqui no início que nós cristãos, a igreja prudente, está agora numa guerra, e essa guerra é espiritual. Enquanto a igreja nécia e os ímpios estão em festa, passamos num período natalino, só festa e comelança. Virada do ano, idem, a mesma coisa. E vem mais festa pela frente. Por exemplo, na Bahia, se eu não estou enganado, é dia 15, tem uma lavagem chamada de Malfim. Ele chama de Bonfim. Um morto chamado Bonfim. E essa lavagem é só comelança, bebedice, drogas, orgia, festa mais festa. Depois, em fevereiro, em Salvador, falando só em Salvador, dia 2, tem um demônio chamado Iemanjá. Só Jesus na causa. E assim vai. É o ano inteiro. Estão em festa. Mas, deixa eu te dizer, vai chegar um dia que nós, igreja prudente, que estamos na luta ferrenha contra os principados e potestades do ar, Satanás e seus demônios. Mas no dia da grande e terrível tribulação, vamos estar em banquete, em festa. Nós também temos direito, só que desta vez é no céu, não é na terra. E Jesus, Ele mesmo, vai nos servir. Vamos ao texto. E aqui para envergonhar o pós-tribulacionista. Porque esse período é de 7 anos. Quando o Senhor tira a igreja da terra, vamos passar um período de 7 anos no céu. Enquanto aqui na terra, 3 anos e meio de uma falsa paz. E depois 3 anos e meio terrível de grande, terrível tribulação. E esses 7 anos estamos no céu, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ô glória! Aleluia! Quem tem essa esperança, purifica a si mesmo, como ele é puro, disse João Evangelista, na sua primeira carta, no seu capítulo 3, verso 3. Amém? Então, em Apocalipse, seu capítulo de número 19, verso 7 ao 9, diz assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar, dai glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. O Cordeiro é Jesus, a noiva é a igreja. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E os anjos me disse, aliás, e o anjo me disse, falando para João, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus, não é de homem. A Bíblia diz, aleluia, que é impossível que Deus minta. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Mas Romanos, capítulo 3, verso 4 diz, sede todo homem, ser humano mentiroso, mas Deus único verdadeiro. Ainda Tito, no seu capítulo de número 1, verso 2 diz assim, glória a Deus, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Glória a Deus.
Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amados, então a igreja prudente, hoje literalmente está numa guerra espiritual, mas na grande e terrível tribulação, a igreja nécia e os incrédulos que não creram em Jesus vão estar numa grande e terrível tribulação. Hoje estão em festa, mas naquele grande dia vai estar na grande e terrível tribulação. A boa notícia é: arrependa-se, todos vocês, dos seus pecados. Pedro diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38. Arrependa-se cada um de vocês e credes no Evangelho. Aleluia. Ainda Pedro, falando agora no capítulo 3 de Atos, verso de número 19 e 20. Arrependa-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, e para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor, e mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Amém? Amados, então, chegando ao final desta mensagem, preparação para o arrebatamento é o texto, é o tema. Estamos preparados? É no abrir e piscar de olhos, como está em primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, verso 51. Glória a Deus. E voltando ao texto, para o encerramento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso de número 16. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor, nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console uns aos outros com esta palavra. Glória a Deus. E aqui eu encerro Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, no seu capítulo 2, verso 9, a seguir diz assim: glória a Deus. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus a revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aleluia! Pois quem dentre os homens conheceu as coisas do homem, a não ser o Espírito com letra minúscula do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para entendermos as coisas de Deus que nos tem dado gratuitamente. Dele também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem
tem o Espírito não aceita as coisas. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, aleluia, nós, porém, glória a Deus, temos a mente de Cristo. O Espírito Santo está selado em nós para o dia da redenção, arrebatamento. Por isso Paulo diz: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção, que é o arrebatamento. É no abrir e piscar de olhos. Então, meus amados, biblicamente está provado que nós, pré-tribulacionistas, sairemos desta terra antes da grande e terrível tribulação. Quem estiver vivo na vinda de Jesus verá, mas não pague para ver. Se converta hoje, volte para o Senhor de todo o seu coração. Você que está afastado do Evangelho, volte hoje mesmo. Se arrependa, porque Deus é grande em perdoar. E você, amigos, não deixe para pagar esse preço. Não pague para ver. Creia em Jesus e será salvo tu e os da tua casa. Amém? Entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e ele agirá na sua vida. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos prepare para aquele grande dia que é no abrir e piscar de olhos. Shalom, Adonai, e um grande abraço.